Enfim, falei muito. Vou só finalizar aqui, Damião. One eternity later. Hello, pessoas! Tudo bom com vocês? Meu nome é Sara Manines, do blog Destino Dela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos de assistidos do mês de março, mês passado, que a gente já tá em abril. Porém, eu decidi fazer esse vídeo no mês seguinte, começar a fazer esses vídeos assim, mas sempre no mês seguinte, referente ao mês que passou, porque assim fica mais fácil de eu conseguir fechar o mês e conseguir falar de tudo que eu assisti. Então vamos lá. E o primeiro foi a segunda temporada de The Alienist. Eu já fiz um vídeo falando de The Alienist na semana passada ou foi retrasada, o vídeo saiu, então se você quiser conferir, vou deixar aqui nos cards, que foi um vídeo falando mais da primeira temporada de The Alienist. Eu foquei mais na primeira temporada, falei um pouco mais sobre o início da série e vou fazer uma breve resenha, fazer uma resenha mais específica sobre a segunda temporada, porque a gente tem algumas mudanças bem específicas ali, que eu acho muito interessante comentar e já deixar bem claro pra vocês que a segunda temporada foi muito melhor que a primeira. Não muito, vamos dizer assim, não tanto, mas foi melhor que a primeira. A gente tem a primeira temporada voltada pros assassinatos que estão acontecendo, né, e eles estão tentando procurar um serial killer. Naquela época ainda não era usado aquele termo, porém na segunda temporada a gente tem um aprofundamento do assassino, né, que já é um outro tipo de assassinato, um outro tipo de serial killer, e eles ainda estão tentando descobrir quem é, as motivações e tudo mais. E as motivações desse serial killer, no caso da segunda temporada, são muito mais profundas, são muito mais específicas. E assim, gente, fiquei apaixonada pela segunda temporada. E, sinceramente, né, não tenho o que falar de The Alienist. O figurino é maravilhoso, assim, plausível. A ambientação é lindíssima. Eu amo como eles fizeram essa pegada de 1890. Então acho que, assim, eles fizeram uma ambientação lindíssima. Eu adorei essa coisa deles trazerem uma coisa meio creepy pra série, tanto primeira temporada quanto segunda temporada, a mesma pegada. Mas a gente tem uma mudança, assim, de protagonismo, a gente tem um aprofundamento dos personagens muito bom. Alguns outros personagens que aparecem também, que vão tomando mais destaque na segunda temporada. Ai, gente, eu tenho que falar pouco, porque senão eu vou dar spoiler, mas assim... é muito bom, é muito bom. Enfim, é isso. A segunda série que eu assisti no mês de março foi Inacreditável, que é uma série, se eu não me engano, original da Netflix. E, cara, eu fiquei assim... no chão. É uma série muito forte, ela tem gatilhos, tá? Aviso de gatilhos, gente. Ela fala sobre estupro e ela é também uma série de investigação, mas é baseada em fatos reais. E ela é bem mais realista, mesmo que eu acho que ela não fosse uma história baseada em fatos reais, é uma história mais realista, então ainda assim ela contém gatilhos de violência sexual e contém gatilhos também de abuso psicológico, enfim. Então ela é uma série um pouco forte pra quem já passou por essa experiência ou pra quem é mais sensível também nesse tipo de conteúdo. Então não recomendo que a pessoa assista, mas se você gosta, gosta desse tipo né, desse tipo de série de investigação, você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você consegue assistir esse tipo de conteúdo também, ele é recomendado pra você. Inacreditável, ela vai falar sobre uma história baseada no fato real, que foi uma menina que ela sofreu um abuso sexual e ela chama a polícia, ela chama a vizinha e ela conta na hora, porém, como foi uma situação em que o estuprador ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, sobre como não deixar rastros, então basicamente não parece que nada aconteceu. Então eles desconfiam que ela esteja mentindo. Eles não procuram saber o porquê dela tá mentindo, eles não procuram saber o que pode ter acontecido, eles simplesmente desconfiam que ela esteja mentindo porque eles não conseguem achar provas suficientes e culpabilizam a vítima. Claro, né? Quem tá no carro-chefe dessa investigação são homens, só que logo depois a gente tem uma introdução de duas detetives mulheres, e aí essas detetives elas entram no caso e elas acionam outros órgãos de segurança do país para que eles possam fazer uma investigação um pouco mais a fundo, porque eles percebem que apesar de ter resquícios e apesar dos estupros sempre acontecerem da mesma forma, né, a gente tem um padrão de comportamento ali do agressor, elas, a partir desse padrão
padrão de comportamento, elas conseguem realmente crer que aquilo esteja acontecendo, apesar de ter poucas provas, elas começam a procurar com as provas mais minuciosas que elas têm. Então, assim, eu não consegui chorar, porque eu tava muito tensa mesmo a série inteira. Mas aí eu acabei chorando bastante no final. Cara, chorei muito no final, desabei. Eu fiquei muito tensa a investigação inteira. E quando finalmente acabou, eu chorei muito. E acabou a série, eu continuei chorando. Inclusive é uma minissérie, então é rapidinha de assistir. Nem foi pelo acontecimento em si, mas eu chorei e fiquei emocionada pelo alívio de finalmente ter sido descoberto e por essa menina ter finalmente tomado a vida de volta que tiraram dela, né? Simplesmente por culpabilizar a vítima e desvalorizarem o depoimento dela e o que aconteceu com ela, enfim. Acho que é isso, eu tô ficando emotiva de novo, deixa eu ir pra próxima série. E a gente tem um K-drama fofíssimo, não sei se vocês conhecem tipos de drama, a gente chama muito de dorama, de uma forma muito generalizada, porém, dorama realmente é só quando é japonês. No caso de séries, assim, coreanas, a gente chama de K-drama. E eu assisti esse drama coreano, fiquei, assim, apaixonadíssima, Passarela dos Sonhos, é muito fofo. Fala sobre o protagonista, que ele quer ser modelo, trabalhar como ator, enfim, e ele é super talentoso. Ele é de família pobre, é um dos primeiros doramas que eu vejo que o personagem, o protagonista, é de família pobre. Normalmente, quase todos os doramas que eu assisto, os homens são filho de família muito rica, filho de família que tem empresa, e blá blá blá, e o cara é todo mala, todo cheio de dinheiro. E Passarela dos Sonhos vai falar sobre esse personagem que ele vem de família pobre, ele quer ser um ator, ele investe nessa carreira. Ele tinha tido uma ascensão em um certo ponto, mas o cara que era dono da agência dele, que agenciava ele, começou a entrar no buraco, então a carreira dele meio que deu uma boa caída e ele acabou sendo desconhecido, não tinha mais trabalhos suficientes pra ele ir pra agenciamento. Então ele sai daquela agência e fica sem agenciador e tenta procurar formas de trabalhar. E essa mulher, que é secretária do agenciador dele, acaba se tornando a agenciadora dela e arrumando alguns trabalhos pra ele, e aos poucos a carreira dele começa a decolar, mas demora muito. Ele passa por muitas situações de provação, ele passa por muitas situações comuns, né, do dia a dia da pessoa. Ele passa por além de ser de uma família comum, né, e querer voltar até a carreira dele, isso é muito difícil, que não é uma coisa tão fácil, e ele já teve ascensão, e eu acho que a frustração de ter voltado pra estaca zero é o pior. E é isso, Passarela dos Sonhos basicamente vai falar sobre relacionamentos e sobre questão de carreira profissional. Eu achei muito, eu achei um dos melhores K-dramas que eu assisti até agora, e olha que eu já assisti bastante pra uma pessoa que acabou de começar a vida de dorameira. E eu fiquei apaixonada, gente, tanto pela personalidade da menina, da protagonista, quanto pela personalidade do protagonista. Ele é muito, muito fofo. E é esse que o pessoal fica zoando também, que chamou o amigo dele de talarico também, porque é outro que é talarico. Talarico, o amigo dele é mais ou menos, porque assim, o amigo dele meio que se apaixona pela mesma menina que ele, mesmo sabendo que ele gosta dela, mas como os dois ainda não namoraram, ele tenta assim achar uma brechinha pra ficar com ela. Aí o pessoal usou ele de talarico. Mas assim, é meio que ele é mesmo, porque ele percebe que quando o amigo dele começa a trabalhar demais, ele vê ali um espaço pra ser amigo dela. Aí, porém, ele quase foi talarico, mas não foi. Enfim, acho que ele tava um pouco confuso ali, mas ele não quis magoar o amigo dele. Eu gostava tanto daquele personagem que eu não conseguia ficar com o ranço dele também, porque ele também era muito fofo. Gente, é um rolo esse dorama. Esse K-drama é um rolo, porém é muito bom. E aí a gente tem um outro K-drama fofíssimo, maravilhoso, que eu sou apaixonada, que é Oh My Venus. Oh My Venus, gente, é muito bom, maravilhoso. Eu assisti ele depois que eu assisti Passarela dos Sonhos, e assim, eu fiquei muito apaixonada. Oh My Venus é muito divertido, é muito cômico, diferente de Passarela dos Sonhos, que é um pouco mais emocional. Agora, Oh My Venus, gente, é simplesmente um dorama pra você assistir assim, clichêzinho, gostosinho, pra quando você quiser rir e esquecer da vida e fingir que o problema não existe. Porém, tem uma mensagem muito interessante nele. Basicamente, a Venus, a gente tem a protagonista, que ela é uma advogada. No começo, assim, ela é super bonita, maravilhosa. Na verdade, ela continua bonita, né? Mas vocês vão entender o que eu tô falando. Ela é super cobiçada, ela é uma das meninas mais bonitas da escola e tudo mais. A gente tem isso aí no primeiro episódio. Logo depois, passa um tempo e ela engorda, ela ganha peso. E ela também tem hábitos super sedentários e super desorganizados, enfim. Eu acho que isso aí realmente que é o problema dela, que não é saudável. Eu olho pro apartamento dela, fica tão treco, ela, gente, além de ser muito desorganizada, acho que tem comida
comida na geladeira dela que faz uma década que tá lá e ela já venceu e ela não jogou fora ainda. Só que ela é uma advogada muito bem sucedida, assim, ela, no trabalho dela ela é muito boa. Porém, ela achou que ela fosse ser, assim, uma advogada dona de um negócio. Basicamente, ela é assalariada. Só que ela tem um problema muito sério com o peso dela. Ela não tá feliz com o peso dela. Eu acho que isso é uma questão muito mais interna do que externa, porque ela meio que se perdeu ali dela e ela ainda namora com o mesmo cara desde o ensino médio, e aí ele se separa dela, depois dele se separar dela, dele falar que ele não quer mais, que ele não tá mais apaixonado por ela, enfim. Ela se sente muito mal e ela acredita que é por causa do peso, que é porque ela mudou e blá 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 e não sei o quê. Ele parece ser um personagem escroto, mas quando vai passando o decorrer do drama, você percebe que não é exatamente sobre isso. É que realmente já fazem 10 anos que os dois estão juntos e assim, pra ele já não sente mais a mesma coisa, já ficou morno. E basicamente ficou pra ela também, só que ela tava muito apegada àquilo, né? E como ela tava muito insegura com ela mesma, eu acho que isso criou um peso maior. Que é quando ela resolve finalmente mudar de vida. Quando ela conhece o nosso outro protagonista lindo, maravilhoso, que é o cara que ele é um treinador. Só que ele é um treinador anônimo e basicamente ele é filho de uma família muito rica, como sempre, né, gente? Porém, ele não quer aquilo pra ele não quer ser dono de empresa, ele não quer aquilo pra ele. Porém, ele vai ter que trabalhar na empresa, que ele é meio que forçado a isso pela família dele, enfim, porque ele é o único sucessor, então tem que ter alguém pra ser sucessor, tem que ser ele. Então ele tem um prazo pra poder ficar de boa até finalmente assumir a empresa. Ele começa a treinar ela, finalmente, pra ela perder peso e tal, e ele percebe que tá acontecendo alguma coisa e ele descobre que o problema dela de peso não é só questão de peso, é um problema hormonal, e é por isso que ela não perde peso. E ele faz realmente um aprofundamento na vida dela. Então ele ensina ela a ser mais organizada, dormir melhor, acordar cedo, ter hábitos mais saudáveis. E basicamente ele diz pra ela que o problema não é realmente ela ter ganhado peso, de fato. Se ela se sente incomodada com isso, ok. Porém, o problema dela não era esse. Deixa bem claro o drama que o problema geral dela era o fato de ter se tornado uma pessoa sedentária e não saudável. Esse dorama, ele meio que entra em vários contrapontos. Ao mesmo tempo que você tem que assistir ele despretensioso, ele traz uma mensagem interessante sobre ser saudável, e ser saudável não necessariamente tem a ver só com questão de peso, tem a ver com hábitos e como você se alimenta, como você se comporta, o quanto você dorme, o quanto você se exercita ou não. Esses hábitos, esses mini hábitos que realmente trazem uma questão mais organizada, tanto mentalmente quanto fisicamente. Quando eu assisti esse drama, eu falei, cacete, muito bom, muito bom. E logo depois de Alma e Vênus, a gente vai ter um outro K-drama maravilhoso, que eu tô apaixonada! Que é Vincenzo. Gente, sem condições. Vincenzo vai falar sobre um conciliere, que ele é um advogado da máfia italiana. Ele é adotado quando ele é criança por italianos e ele vai pra Itália, mora lá e tudo mais, e acaba se tornando advogado da máfia italiana. Logo no início, no primeiro episódio, acontece que ele assassina algumas pessoas e que ele põe fogo num lugar lá e vai embora. Mas assim, conforme o drama vai passando, ele não faz isso nos outros episódios. Vai começando a ficar um pouco mais tenso no final. Porém, ele tem esse alívio cômico também no personagem. Então, ele é um personagem coreano-italiano. Ele volta pra Coreia, depois que acontecem algumas coisas no primeiro episódio. Lá na Itália, o chefe dele, da máfia italiana, morre e ele não quer trabalhar pro filho do cara, porque ele acha que o cara... Enfim, eles têm os códigos de ética deles ali, né? Enfim. E eles, entre a máfia italiana ali, o Vincenzo acredita que eles não mexendo com as pessoas comuns do dia a dia, eles trabalhando com o tráfico deles ali, da forma deles, ok, entre eles. Agora, o cara ali não tem um código de ética nenhum, porque, enfim, ele é mafioso e ele não vê necessidade de ter um código de ética. E o Vincenzo não concorda com isso, então ele cai fora e volta pra Coreia, porque ele meio que tem que fugir da máfia depois disso. E ele vai ficar num prédio onde tem ouro guardado, que ele sabe que tem ouro lá, e ele descobre que o dono daquele ouro morreu, foi assassinado, morreu, enfim. Ele acredita que morreu no início. E o ouro dele ficou todo lá, e só quem sabe é ele e mais um rapaz, que é o cara que era secretário desse mafioso grande também. E o Vincenzo, como sabe disso, ele bola um plano pra
tentar tirar o ouro de lá. Porém, tem pessoas que trabalham naquele prédio, moram lá naquele prédio, e ele se afeiçoa a essas pessoas que moram nesse prédio, que inclusive são muito engraçadas, são os personagens super aleatórios. E ele conhece um advogado lá, que é um advogado que tá tentando fazer com que uma outra empresa grande não compre o prédio deles, para que eles possam continuar morando lá. Inclusive, essa empresa faz muitas ações ilegais. E esse advogado é um advogado assim maravilhoso, vontade de pôr ele num potinho. E o Vincenzo se associa muito a esse advogado e também conhece a filha dele. É óbvio que vai ter romance, é K-drama, gente. Dependendo do estilo, claro, do dorama, do K-drama, enfim. A gente tem gêneros, claro, mas geralmente esses assim, estilo novela, que tem um pouco de ação, etc., sempre tem um par romântico. Então sempre esperem que vai ter um romance clichê no meio. E se não for um romance clichê, vai ser um romance. Vai ter algum clichê em algum momento. Porém, ainda assim é bom, porque tem muita ação, é muito divertido, é muito engraçado. Eu fiquei tensa várias cenas também, porque tem uma trama acontecendo. Tem essa questão do ouro que ele tá tentando tirar dali, mas isso aí é só o início do rolê. Logo depois, ele começa a entrar dentro desses casos que esse advogado tá no meio, que esse advogado que mora naquele prédio. E tem várias ações da Babel, que é tipo uma máfia, mas eles não são bem uma máfia. Eles são pessoas que têm muito dinheiro, são empresas muito grandes e que formam uma máfia. Então, assim, é bem complexo e eles entram num ninho de cobra muito grande. E a gente vai ter também a segunda temporada de Love Alarm. Eu não sei se vocês sabem, mas Love Alarm também é um K-drama que tá na Netflix, inclusive, se eu não me engano, produzido pela Netflix. Tem 2 temporadas e basicamente o Love Alarm vai falar da Kim Jojo, que é a protagonista, e ela tem um trauma muito grande em que a família dela fez um suicídio coletivo. Ela tava dentro da casa, porém ela não morreu, ela conseguiu fugir. E a partir disso ela tem desencadeado vários gatilhos psicológicos na vida dela, enfim. E ela também, coitada, sofre muito porque ela mora com a tia que trata ela super mal, porque a tia ficou com as dívidas da família, que inclusive foi um dos estopins pra família dela se suicidar. E também, ela mora com a prima. Insuportável, eu tenho vontade de afogar, pôr fogo naquela menina maldita. E aqui em Jojo ela se apaixona pelo um rapaz da escola, que ele é assim um modelo e tal, e ele é bem bonito, e ele é bem popular, porém ele tem muitos problemas com a família dele. A família dele é assim super distante, super superficial, é uma coisa que assim, o pai dele nunca tá em casa, a mãe dele sempre tá muito distante, a família dele é bem controladora, então ele sofre um pouco, e os dois se conhecem, ficam juntos e vivem um romance. Porém, nessa segunda temporada o jogo virou, não é mesmo? E os dois não estão mais juntos, mas ela ainda é apaixonada por ele, e os dois estão se cruzando por aí. E aí, a partir disso, várias coisas acontecem. Inclusive, tem o melhor amigo dele que também foi apaixonado por ela. Ele se apaixonou por ela primeiro, porém ela se apaixonou pelo outro. Depois que os dois não estão mais juntos, esse amigo dele meio que ressurge das cinzas e também se reencontra com ela. Os dois meio que se esbarram. Então, assim, ela acaba entrando num conflito muito grande, assim, nessa segunda temporada, entre saber se realmente ela ainda ama o outro rapaz que ela namorou quando ela era mais jovem, ou se ela, enfim, dá uma chance pra esse outro rapaz que é amigo dele, que foi apaixonado por ela primeiro, e ela acaba ficando meio que no limbo ali, né, sem saber o que fazer. E essa segunda temporada, gente, é muito bom. E o Love Alarm vai girar em torno de um aplicativo que é desenvolvido por um rapaz da escola, e ele é desenvolvido pra saber se a pessoa é apaixonada ou gosta de você, ou ama você, ou não. Porém, o aplicativo gera uma dependência muito grande nas pessoas, emocional, porque as pessoas não sabem mais escolher se elas gostam de alguém de fato, simplesmente por sentimento. E aí a segunda temporada vai retratar essa dependência emocional que as pessoas criam sobre o aplicativo, e aí essa reflexão sobre o aplicativo, se ele é bom ou não, ou que seria bom ou não, e as pessoas aprenderem a descobrir se gostam ou não gostam das pessoas de forma natural, de forma comum. E eu achei assim muito interessante a perspectiva da segunda temporada. Algumas pessoas acharam péssima, eu achei ótima, e eu acho que, sinceramente, quem não gostou assistiu errado. Brincadeira, mas às vezes é porque a pessoa realmente não gostou, ou entendeu e não curtiu, ou realmente teve gente que eu realmente vi que não entendeu direito e acabou interpretando de uma outra forma. Mas enfim, a interpretação de cada um a partir da perspectiva da pessoa. Depois a gente tem Emily in Paris. Gente, Emily in Paris é muito fofa, é muito fofa. Eu amei a ambientação. Paris tá maravilhosa nessa série. Gostei muito do estilo, ela é muito estilosa. A Emily se veste super bem, assim, em geral, né? Na série se veste super bem. Mas eu adoro os estilos dela. Algumas roupas eu não curti muito, mas a maioria dos estilos que ela usa eu fiquei apaixonada. E Emily é uma menina que ela vem nos Estados Unidos, menina não, mulher, né? Que ela vem nos Estados Unidos. Ela trabalha numa agência
de marketing, de publicidade, que trabalha na parte de, se não me engano, de mídias sociais. E ela vai pra Paris no lugar da gerente dela, se eu não me engano, e que realmente tinha descendência francesa, enfim. E ela vai no lugar da superior dela, porque a superior dela engravida, e lá ela vai trabalhar exatamente na mesma área. A diferença é que a agência que ela vai é uma agência, né, em Paris, e tem alguns problemas aí, porque ela acaba lidando com a cultura parisiense que ela, assim, não tá nem um pouco preparada, nem um pouco pronta. Primeiro que ela foi pra lá sem saber falar absolutamente nada de francês. Tem uma coisa que eu não curto muito, que é o triângulo amoroso, fica um pouco irritante, é um pouco chato, que inclusive é um triângulo amoroso com uma moça que uma mulher que é amiga dela, inclusive, só que até então ela não sabia que era essa mulher que era namorada do cara, que era vizinho dela, e eles se encontram de forma separada, depois ela descobre que os dois estão namorando, então fica bem bizarro o negócio. Ela não fica com ele, tá, gente? Mas fica rolando um triângulo amoroso ali, porque dá pra perceber que ela tem interesse nele, mas ela se força a não ter interesse, porque, enfim, a amiga dela tá ficando com ele. E ele é super gentil, ele é super gente boa, ajuda muito ela. E ele demonstra um certo interesse por ela também, o que fica mais bizarro. Ou seja, ao mesmo tempo que gostei, não gostei. Alguns eu acho legais, porém, no geral, eu não curto muito triângulo amoroso. Eu até gosto de triângulo amoroso quando tem sentido um triângulo amoroso. Então é isso, gente. Basicamente, Emily in Paris é uma série divertida, é uma série descontraída, é uma série que, sim, tem uma trama toda em torno, né, da personagem, porém, ela trata mais de adaptação, de conhecer uma nova cidade, conhecer uma cultura diferente. E é bem divertida, só que eu não curti só esse triângulo amoroso. Mas a série, no geral, assim, é muito legal. Vale super a pena assistir. Inclusive, se você tá aí procurando uma série pra treinar o seu inglês, essa é uma boa série. Apesar de ter uma misturadinha, assim, de francês, mas é muito relativo. Ela fala a maior parte do tempo em inglês mesmo. E por último, mas não menos importante, a gente tem Kimetsu no Yaiba. É um anime, na verdade. E, cara, foi o último que eu assisti. Já fazia um tempinho que eu não tava assistindo anime, porque eu tava tão, assim, inserida no mundo dos doramas, dos dramas, enfim, que eu assisti, vocês viram, né, um atrás do outro. Foi Passarela dos Sonhos, foi Vincenzo, foi Love Alarm, foi não lembrar o que eu assisti, enfim, foi isso. E como eu assisti muito drama, eu acabei não assistindo mais anime. Porém, comecei a sentir aquele vaziozinho, sabe, aquela falta de um anime. Eu falei, vou assistir um anime. Comecei por Kimetsu no Yaiba, que na verdade ele só tem, se eu não me engano, 25 ou 26 episódios, que são assim de cerca de 30, 26 minutos, então é super rápido de assistir. E eu assisti, acho que o quê? Em 2 dias, é aquele famoso assistindo uma sentada. Parei, mentira. Foram em 2. E, cara, o anime é muito bom. É muito bom. O gráfico, assim, da animação, os traços da animação são muito bonitos, são muito bem feitos, visualmente é muito bonito. E além de tudo, tem a história por trás, né? A gente vai ter o personagem principal, que é o Tanjiro, e ele fica perdido quando ele perde a família dele e quando a irmã dele vira uma vampira. Porque dentro da trama da história da animação vão ter os vampiros, que eles são chamados de, se não me engano, são os Onis, e eles se alimentam de pessoas, matam pessoas, enfim. Só que a gente tem um Drácula, né? Uma especulação de Drácula ali, que é o pai dos vampiros, que é quem começou todo o rolê. E ele é quem comanda os vampiros e quem manda e desmanda nele fazer as coisas. E até então o Tanjiro não sabe, claro. E o Tanjiro, ele quer se transformar em um caçador pra poder ir atrás de uma solução pra irmã dele, que se transformou em uma vampira, que ela foi a única da família dele que não morreu, de todos os irmãos e a mãe, porque ele já tinha perdido o pai. E ele começa a fazer um treinamento muito árduo pra que ele possa procurar um antídoto ou alguma coisa que possa trazer a irmã dele de volta e ela não ser mais um vampiro. Porque apesar dela nunca ter se alimentado de um ser humano e ela, assim, evitar muito, porque ela ainda tem uma consciência, ela ainda luta muito pra ter uma consciência, pra ela não se perder, pra esse instinto de vampiro, ela ainda tem vontade, né? Ela ainda tem a sede de sangue, por mais que ela evite, então ele quer que ela volte a ter uma vida comum, né, gente? Eu acho engraçado, porque apesar dela ter sentimentos e tal, tem horas que ela parece meio que um animal de estimação, meio bizarro falar isso, mas eu tive essa sensação. Mas os dois juntos é muito bonito, gente. Cara, é muito... A união deles, assim, é muito forte. Inclusive, fala sobre isso no anime também. Em Kimetsu no Yaiba, a gente já tem uma vibe, assim, que por mais que tenha uma questão emocional, por mais que tenha uma história ali no meio bem séria e muito derramamento de sangue, inclusive, e várias coisas acontecendo, a gente tem uns alívios cômicos, assim, muito bons, muito bons. Praticamente, eu acho que, sei lá, 50% do anime eu passei dando risada, sério, porque a gente tem um personagem muito bom, acho que é Zenitsu, se não me engano, se pronuncia o nome dele, e ele é o alívio cômico do rolê. Ele mais o
o outro, que o outro realmente eu não lembro o nome dele, que tem a cabeça de porco lá, de javali, e os dois são muito engraçados. É que assim, os dois são engraçados, juntou os dois, é sério, sem condições. Eu rachei o bico demais nesse anime. Enfim, é isso, gente, esses foram os assistidos do mês. Então, fazendo um apanhado pra vocês, os assistidos foram segunda temporada de The Alienist, Inacreditável, Passarela dos Sonhos, All My Venus, Vincenzo, segunda temporada de Love Alarm, Emily em Paris e Kimetsu no Yaiba. Todos eles, tirando All My Venus, tem na Netflix. Então, alguns já são realmente produção na Netflix, se eu não me engano, Emily em Paris, segunda temporada de Love Alarm Passarela dos Sonhos, se eu não me engano, também Inacreditável também. The Alice começou sendo produzida por uma emissora de TV mesmo, mas acabou sendo, não sei se patrocinada, se posso dizer, comprada pela Netflix e continuou sendo produzida ainda através da Netflix. Então, também tá ali dentro da Netflix. Tirando All My Venus, que eu assisti no Drama Fansubs. Quem curte assistir drama ou quer começar aí na vida dos doramas, dos dramas, eu assisto, às vezes no Drama Fansubs, mas eu indico pra vocês assistirem animes no AniHub, Drama Fansubs ou Kingdom, que dá pra você baixar também. Ou você pode assistir pelo Viki, que o Viki também é muito bom pra você, tipo, pegar uns cavalos de Troia no seu computador. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do resumão dos assistidos do mês. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal pra fazer parte, né, da família do Destino dela. Não esquece também de clicar aqui no sininho pra ativar notificações, pra toda vez que sair um vídeo novo você ser notificado e saber que o vídeo tá no ar, ok? Beijo, não esquece de deixar um comentário aqui se você curtiu alguma dessas séries, se você, sei lá, não curtiu alguma dessas séries, qualquer coisa do tipo. E é isso, até o próximo vídeo.